Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, estamos mais uma vez, pela graça e a misericórdia de Deus, com o nosso estudo bíblico online. Hoje, lição de número 7. A lição de número 7, que tem pelo título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Então, essa é a lição que nós vamos estudar hoje. Lição de número 7. A responsabilidade da Igreja com os missionários. Nosso texto áureo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos domésticos da fé. Isso está em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 10. Na nossa verdade prática diz assim: o papel da igreja, responsabilizar-se integralmente com todo cuidado com seus missionários. Então esse é o papel da igreja, né? Responsabilizar-se com todo cuidado integralmente com os missionários da casa do Senhor, os missionários da igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura em classe hoje diz assim: livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. O versículo do 9 ao versículo 14 diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Tem Deus cuidado dos bois? Com certeza tem, né? Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se vós seremos as coisas espirituais, será muito de vós reconheçamos as carnais, ou seja, as pessoas que trabalham, ela é digna de estar vivendo do seu trabalho, né? Se outro participante desses poderes sobre vós, por que não? Mas juntamente nós
não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Versículo de número 13. Não sabeis vós que sois os que administram e o que é sagrado come do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que viva do Evangelho, né? Então, Deus está mostrando para nós aqui, né? Que, como diz o apóstolo Paulo, digno é o obreiro do seu salário. Aquele que trabalha do Evangelho, vive do Evangelho. Então, aquele que trabalha no altar, que viva do altar. Na lição anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, e nós falamos da pessoa ter o sustento. Isso é de Deus, a pessoa ter o sustento. Digno é o obreiro do seu salário. E nós falamos aqui que para aqueles que querem ficar rico do Evangelho, então estão cometendo erros, porque o Evangelho está dando o direito, Deus está dando o direito que aquele que trabalha no Evangelho pode também viver do Evangelho. Não é ficar rico ou ficar milionário, né? Mas a igreja, ela precisa realmente de ter direito de sustentar os seus obreiros, seus missionários, que vive diretamente envolvido na obra de Deus, no trabalho missionário, cuidando da obra de Deus, mas se sustentando e não ficando rico e milionário, né? Então é isso que a palavra de Deus ela nos mostra. Muitos às vezes é contra a pessoa viver do Evangelho, mas nós não somos contra, não, nós somos a favor, que aqueles que realmente é um obreiro do Senhor, que trabalha na obra do Senhor, ele tem responsabilidade com a obra de Deus, e ele então não tem como trabalhar, ficar preso dentro de uma empresa, de uma firma, mas ele tem o direito de ser sustentado pela igreja. Agora, não ter salário milionário, né? Não querer viver do luxo, viver uma vida luxuosa do Evangelho, não. O Evangelho dá o direito da pessoa tirar o seu sustento, sustentar a sua casa, a sua família, dar estudo para os filhos, ter dignidade de fazer aquilo que toda família é digna, né? Então, que Deus abençoe a todos, e vamos continuar aqui na nossa lição desta noite. Hoje, então, a lição de número 7, nós temos, então, a nossa apresentação da lição no tópico 1. Nós vamos explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. E no tópico de número 2, nós vamos estar, então, no tópico de número 2, relatar o cuidado integral dos missionários, tópico de número 2. E o tópico de número 3, nós vamos estar, então, nós vamos elencar a maneira prática de se comprometer com os missionários, aqueles que pregam a palavra de Deus. Quantos missionários que estão no campo nesse exato momento, falando de Jesus para as nações, quantas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus através desse missionário que você tem às vezes sustentado com o teu dízimo, com a tua oferta, com a sua dedicação, com o seu amor à igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa missão poderosa que é um trabalho do Senhor. Lembrando que nós já estudamos em lições passadas que o nosso Jesus, ele foi o maior missionário, né? Paulo também foi, de apóstolo, o maior missionário também da obra do Senhor Jesus Cristo. A nossa introdução dessa noite diz assim: uma das importantes atribuições da igreja
é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando, cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a sua carreira, ou seja, a igreja tem essa responsabilidade de preparar missionário, cuidar do missionário, enviar o missionário, sustentar o missionário, e depois que ele encerrar sua carreira, a igreja tem que continuar cuidando desses missionários também, em nome de Jesus. Essa é a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que igreja não é uma empresa que contrata e manda embora, não. A igreja do Senhor, ela trabalha com amor, ela ama os seus missionários em todos os momentos, momentos difíceis, momentos bons, momentos alegres, momentos felizes. A igreja ama os seus missionários, né? Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos do missionário, levando em consideração que todos precisam de se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva mais próximo possível do planejado. Ou seja, quando a igreja ela envia o missionário, ela tem a responsabilidade não só com o missionário, mas com a família missionária, né? Com a esposa, com os filhos. A igreja tem que dar todo o carinho, o suporte, o amor, para que esses missionários, essa família, ela possa se adaptar quanto mais rápido possível e produzir algo muito melhor, aonde ela chega, às vezes uma língua diferente, uma região diferente, às vezes as pessoas têm assim, uma cultura diferente, então precisa de uma adaptação. E é muito importante a igreja dar todo o suporte com carinho, com amor para essa família, para o missionário, para a esposa do missionário, os filhos do missionário, né? Dos missionários. Então, assim, é o que nós vemos, a responsabilidade da igreja do trabalho missionário, porque o papel da igreja, cuidando dos missionários, ela está levando a palavra de Deus, ela está propagando o nome do Senhor Jesus por toda a face da terra. Então, nessa lição, nós estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e também com a família do missionário. Então, é muito importante a igreja, quando enviar o missionário, já saber das suas responsabilidades. A igreja tem que também orar, a igreja tem que amar, a igreja, nós falamos sempre, a igreja tem que ser hospital e não tribunal, né? Então a igreja tem que trazer todo o amor, cuidado, não só com o missionário, mas com os membros, com os obreiros, com todos, né? É uma família do nosso Deus, uma família abençoada. Primeiro tópico dessa noite é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro ponto fala sobre a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica, contínua das igrejas em todo lugar. E nesse sentido, certos princípios deve permanecer claro a respeito do sistema de apoio ao missionário. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso esta inteiramente sobre a sua responsabilidade. Então, nós sabemos aí que a igreja precisa então de ter todo esse conhecimento, esse cuidado, porque o missionário ele está inteiramente na responsabilidade da igreja. O missionário, a família do missionário, como já disse, os filhos, a esposa. Então, essa é uma família missionária e deve ser amparada totalmente com amor, com carinho, com cuidado pela igreja local que está enviando este missionário.
Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária. Que benção, né? Quando acontece isso na igreja, o pastor prepara o obreiro, instrui ele, ensina ele, depois envia para o campo missionário para ele fazer a obra de Deus. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatório periódico sobre o desenvolvimento da obra no campo, ou seja, a responsabilidade da igreja é cuidar, né, do obreiro, do missionário, da família do missionário, e a responsabilidade do missionário também está aqui. Ele tem que apresentar relatório de todo o seu trabalho. O missionário, quando ele vai para o campo, ele tem por obrigação de cumprir o seu papel, anunciar a palavra de Deus, levar o nome de Jesus para todos os povos. Na hora da dificuldade, dos problemas, compartilhar com a igreja, pedindo para a igreja, que está sempre em oração, ajudando, para que ele possa cumprir as suas responsabilidades. Missionário enviado para o campo não é para dormir, não é para fazer passeio, não é para conhecer novos lugares, não. Tudo isso vai acontecer, mas durante o seu trabalho missionário, porque é o papel do missionário, a responsabilidade dele é ganhar almas para o nosso Deus, fazer a obra de Deus, fazer relatório e prestar conta à igreja de todo o seu trabalho realizado durante o seu período, ali de um mês, de 15 dias, de um ano, de acordo com o pedido da igreja local, né? Todo o sistema de apoio do missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho das missões. Isso é importante, por isso que eu já disse que o missionário, ele vai lá, não é para conhecer uma região, não é para passeio, não. Ele vai lá para fazer a obra de Deus, aproveitar o seu tempo muito bem para a obra de Deus, cumprindo o seu papel que a igreja está enviando, né? Ponto 2, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio do missionário, deve confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé e oração, o sacrifício da obra missionária falhará. Então é necessário a fé do obreiro, do missionário, o comprometimento dele com a obra de Deus, oração, com fé, dedicação, porque senão isso pode ser um trabalho falho, pode não ser aprovado pelo nosso Deus, né? Assim, todo missionário, quanto os que sustentam, todo missionário, quanto os que o sustenta, deve ser pessoas de fé, à medida de que obedeça o mandamento de Jesus, ide por todo o mundo ide e fazei discípulos, a crescimento e expansão na obra do nosso Deus. Quando Jesus fala ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então essas pessoas que ouvem e têm esse desejo no coração de fazer a obra de Deus, ele tem que estar preparado, ele tem que estar realmente na direção do Senhor nosso Deus, para ele poder, através da fé, através do amor da obra de Deus, ele cumprir esse chamado sobre a sua vida. Então, é preciso que o missionário tenha sacrifício, é preciso que ele ore, que ele busque a Deus, porque todo o trabalho depende do esforço, dedicação, amor, perseverança. Isso é também parte que vai influenciar o trabalho missionário, se ele estiver nessa dedicação na direção do Senhor nosso Deus, e também com a igreja apoiando ele, com todos cuidado e amor com ele, com toda a sua família, né? Os seus filhos, sua esposa e assim por diante. Ponto de número 3, o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar.
Esse é o principal ponto, né? O missionário vai lá, não é para fazer novas amizades, não é para fazer amigos, não, o missionário vai lá para mostrar para a nação daquele local, para o povo daquele local, daquela região, mostrar Jesus. Falar de Jesus para todas as pessoas, pregar o evangelho, levar boas novas àquele lugar, fazendo que aquele povo então possa conhecer o Senhor Jesus e aceitar Jesus e ter o nome escrito no céu, no livro da vida, aonde naquele dia diz a Bíblia que os livros irão se abrir e o nome daquele que não foi achado escrito no céu, no livro da vida, será lançado fora. E o missionário vai estar nesse lugar mostrando a palavra de Deus, levando boas novas, trazendo o povo à salvação do Senhor Jesus, trazendo o povo ao conhecimento da palavra do nosso Deus. Então, esse é o objetivo das missões, é fazer que o povo seja, então, pessoas que passam a ter o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus, né? Não é conhecer também a placa da igreja, a religiosidade, não. Conhecer Jesus, amém? Automaticamente ele vai, sim, pertencer a uma igreja, vai congregar, vai ter o nome da igreja, mas o necessário é levar Jesus Cristo a todas as nações. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo, terão todas as suas necessidades supridas. Isso precisa fé, né? Para nós entendermos isso. Quem faz a obra de Deus com fidelidade, que faz com amor, que cumpre todos os mandados do Senhor Jesus de uma maneira de responsabilidade, eles terão todas as suas necessidades supridas, porque Deus é fiel. Aí nós vamos ver o Deus poderoso trabalhando na vida desse missionário, desse obreiro, de toda a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós temos a presença de Jesus conosco. Por isso que não precisamos temer, né? Não temer o homem, que pode matar a carne, lançar a alma no inferno, mas sim temer o Senhor Jesus. Aliás, me desculpa, eu falei errado. Temer ao nosso Deus, que pode matar a nossa carne e lançar a nossa alma no inferno. Não temer o homem, que às vezes ele pode matar a carne, depois mais nada ele pode fazer, né? Então, nós precisamos temer o Senhor, nosso Deus. Tem poder para matar a nossa carne e lançar a nossa alma no inferno. O homem não, o homem o máximo que ele pode fazer é tirar a vida do ser humano. Depois nada disso mais ele tem o que fazer, né? Então é maravilhoso saber que na obra missionária, aqueles que faz tudo direitinho, que obedece a Deus, ele tem realmente a presença do Senhor Jesus com ele, né? Não por acaso, o Espírito Santo atua no meio de nossas vidas para fazer que o nome de Jesus chegue ao lugar e aos corações que não conhecem. Então, através do amor de Deus, através do Espírito Santo, quando o missionário está na obra de Deus, o obreiro está na obra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando. E é através do trabalho do Espírito Santo que esse evangelho, ele penetra no coração do homem, da mulher, seja ele quem for. O Espírito Santo faz uma obra, uma mudança na vida dele e ele começa a obedecer a Cristo também, como nos fala a palavra do nosso Deus. Portanto, que haja todo o apoio, o planejamento na igreja local, para que o nome de Jesus seja conhecido por todos os lugares por meio da obra missionária. Então é importante que a igreja ela faça todo o planejamento para que através da obra missionária o nome de Jesus possa ser levado a todos os lugares. Como disse Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer serão batizados, aqueles que não crerem serão condenados. Trabalho maravilhoso do nosso Deus sobre a obra missionária, né?
Tópico de número 2, o cuidado integral dos missionários. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por todos aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Que coisa linda, né? Quando a igreja tem esse amor, fidelidade com os seus missionários. Muitas das vezes nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentando, como agora, vários países aí passando por situação de guerra. Quantos missionários estão ali, às vezes, até sendo bombardeado, sendo criticado, às vezes correndo risco de vida, perdendo até pessoas da família, mas a igreja tem o papel de estar orando, estar evangelizando, cuidando desses homens, desses missionários que estão no campo, para que esse povo seja realmente abençoado, amparado e possa produzir muito mais. Qual que é a produção do missionário? A produção do missionário é ganhar almas para o reino do nosso Deus. Ganhar almas para Deus é uma produção muito grande, viu? Produção grande, ganhar almas para o Senhor nosso Deus. Voltando então aqui para o nosso estudo, né? Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida missionária, ou seja, não somente nas áreas financeiras, mas também nas áreas espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pessoal, pastoral, enquanto ele está no campo, com amor, com respeito, e para que possam superar as dificuldades interna e externa que surge durante o seu ministério. Nós vemos aqui uma coisa muito linda, né? A preocupação com os missionários. A igreja tem que ter essa responsabilidade. A igreja não é só enviar o dinheiro, o sustento para o missionário. A igreja tem que dar um suporte maior para esses missionários. Porque o missionário, às vezes, está lá no trabalho, às vezes, financeiramente está tudo bem. Mas será que ele está bem emocionalmente, espiritualmente? Será que ele está tudo bem na vida dele ou está precisando de um apoio pastoral, um aconselhamento, uma ajuda? Às vezes, que esse missionário, às vezes, até possa estar doente, possa estar passando por um problema emocional, espiritual, possa estar enfrentando dificuldade, até mesmo doenças que possam ocorrer durante o trabalho dele. Então a igreja tem que ter essa responsabilidade de estar sempre em acompanhamento pastoral com esses missionários que estão lá no campo, porque esse missionário está longe da sua casa, da sua terra, da sua pátria, da sua parentela, longe dos seus amigos, e ele precisa então de ter um apoio da igreja, não só do sustento, não só do financeiramente, mas em tudo, né? Como nós acabamos de ouvir aqui. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante da igreja com os missionários que pregavam o evangelho em todos os lugares distantes. A preocupação da igreja lá no Velho Testamento, com os trabalhos dos missionários que estavam distante, ou seja, longe da sua casa, da sua família, da sua terra natal, e assim por diante. Por isso, esse cuidado diz a respeito também do planejamento de visita dos missionários no campo. Às vezes o missionário também precisa receber uma visita. Às vezes o pastor tem que tirar um tempinho também para estar fazendo essa surpresa até. Pode até não ser de surpresa, mas eu falo surpresa porque traz uma emoção muito grande para o missionário estar no campo, de repente recebe a presença do pastor. Então, isso é importantíssimo, esse apoio aos missionários que estão no campo. Ao longo do Novo Testamento, então, nós vemos esse cuidado da igreja lá dos apóstolos.
e agora nós temos que ter também esse cuidado da igreja presente também, da igreja atual do nosso tempo de hoje. Uma agenda enquanto a volta do missionário. Também podemos ver como a igreja recebia os apóstolos de maneira alegre e honrada. A igreja do Velho Testamento, né? Eles recebiam os missionários com uma agenda, com muita alegria e honras aos missionários que estavam no campo fazendo a obra de Deus. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar e organizar a agenda dos missionários durante o seu retorno para o gozo de férias, no que diz a respeito a visita, consultas, a tratamentos médicos odontológicos e período de lazer e descanso, bem como atividade de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte também do cuidado integral da obra missionária. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas para que férias? Para que férias? O missionário está lá, está ganhando alma, ele não tem que ter férias. Não, tem que ter férias sim. Ele tem que ter um período dele voltar para sua pátria, visitar seus parentes, abraçar sua família, a sua parentela. É um momento dele também ter uma possibilidade dele passar por alguma consulta médica, fazer um trabalho odontológico, também umas consultas, às vezes é necessário, porque todos nós somos carne e osso, somos ser humanos, somos necessitados também de fazer isso. Às vezes manda uma pessoa lá para um país distante, não dá suporte nenhum para ele, larga ele lá durante todo o tempo da vida dele, não. Ele tem que ter essa agenda dele poder então estar retornando para sua pátria, sendo bem recebido, com honra, com alegria, fazer ali os seus tratamentos médicos, odontológicos, às vezes até psicológico, ter um momento também de lazer com a sua família, para estar visitando a sua parentela, os seus amigos e assim por diante. Então é necessário também a igreja dar todo esse amparo abençoado para esses missionários que tanto lutam pela obra do nosso Deus e ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 3, maneiras práticas que se compromete, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Às vezes nós queremos os missionários comprometidos, não. Tem que também se comprometer com os missionários, né? Então diz aqui, comunicar a necessidade. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia. Quando lemos, comunicai com o santo as vossas necessidades. E nesse sentido é preciso que a igreja local se comprometa com uma comunicação regular dos compromissos necessários missionário. Hoje é muito fácil para essa comunicação. Antigamente, de repente, tinha uma dificuldade muito grande para o pastor comunicar com o missionário que estava no campo, para os obreiros comunicar. Hoje nós vemos uma facilidade tremenda, né? Através das redes sociais, esses missionários, eles podem estar recebendo elogio, apoio emocional, espiritual, eles podem estar, sim, tendo essa comunicação com o pastor local, com os obreiros, com a igreja. Isso é muito importante e hoje não é difícil, hoje é muito fácil, né? Hoje a comunicação é muito fácil. Antigamente nós escrevíamos uma carta, demorava às vezes 3, 4 meses para essa carta chegar, e a pessoa escrevia outra, demorava de novo todo esse período para chegar de volta essa carta que a outra pessoa escreveu. Então a comunicação era muito difícil. Depois veio o telefone, agora não se fala, né? Agora tem toda a comunicação, muito fácil. Então é um papel muito fácil de ser cumprido hoje, só não cumpre aquele que não quer, né? Mas aquele que quer cumpre com muita facilidade.
Então, nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa a comunicar regularmente com os seus compromissos, necessidade missionária. Essa comunicação pode ser feita regularmente ou por meio de e-mail, telefone, mensagem, etc. Hoje é muito fácil, como eu já disse, por e-mail, por telefone, por mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, tem um monte de redes sociais aí que nós possamos se comunicar, né? Então hoje é muito fácil. A ideia é que a igreja local tome esse conhecimento de como a agenda missionária da igreja é envolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito dos principais atividades do campo missionário. É interessante que a igreja recebe essa comunicação do missionário e também comunica com o missionário e também comunica com a igreja, para a igreja também tomar conhecimento de todos os que está sendo feito no campo missionário, para que a igreja também esteja em oração, esteja também ajudando, contribuindo em favor dos missionários que estão no campo. Queremos já saudar o pastor Amauri, missionária Terezinha, missionária Graça, a irmã Saleta Gaspareto, e também nosso irmão Romildo e todos os nossos irmãos que estão conosco, né? Glória a Deus por isso. Ponto 2, doar para suprir as necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio desse estresse, das lutas, muitos missionários frequentemente estejam desconectados e esquecidos pela igreja que envia, principalmente quando desampara com as escassez dos campos. É triste falar nisso, mas acontece muito, né? Acontece às vezes a igreja mandar um missionário para o campo, depois esquecer lá. Não se comprometer com ele, não ter o cuidado com ele, não dar apoio, não comunicar. E às vezes o missionário está lá passando um momento desafiador, com muito desafio, né? Um momento às vezes de exaustiva, com muita fadiga, às vezes enfrentando muitas dificuldades, e às vezes não recebe apoio nem do seu pastor, nem da sua igreja local, né? Então é necessário que a igreja esteja fazendo isso, comunicando com ele, ajudando, orientando, comunicando, participando de todos os seus trabalhos missionários no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles trabalhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar com as doações, com a igreja, como a igreja de Corinto. Cooperar como a igreja de Corinto, né? Cooperava, né? Então é necessário, porque enquanto a pessoa está lá enfrentando os problemas, dificuldades, às vezes a situação fica cada vez pior para ele. Mas se ele está tendo apoio da igreja, está tendo doação, tendo apoio de todas as formas, em oração e tudo, ele é mais focado no trabalho, ele tem mais possibilidade dele fazer a obra de Deus da melhor forma possível, da melhor maneira possível, né? Fazer igual a igreja de Corinto, com as doações, com as orientações, com o amor, o carinho pelos missionários que estão no campo fazendo a obra de Deus, porque o objetivo, como já dissemos, do missionário no campo é levar o conhecimento de Jesus a todas as nações, levar a palavra de Deus ao mundo. Ponto 3, último ponto, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é que a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Ou seja,
Em outras lições lá passada, na outra lição passada, nós já falamos sobre a necessidade da igreja estar orando pelos seus missionários. Mas agora estamos falando aqui da necessidade da igreja estar com a oração conjugada com o jejum e com a maneira prática da igreja local também se comprometer com os missionários, ou seja, envolver a igreja no trabalho missionário, para que aquele missionário que está lá no campo não seja esquecido, mas que ele seja assim, sempre lembrado nas orações do povo de Deus, no jejum, para que aquele missionário seja então uma peça importante, uma ferramenta importante nas mãos do nosso Deus para o trabalho missionário, fazendo assim que todas as pessoas tenham o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Jesus, né? Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocar o povo de Deus para orar, jejuar pelos missionários do campo. Então, a igreja, ela tem que ter essa prática, esse costume de estar sempre convocando a igreja local, o povo de Deus, para lembrar de estar sempre em oração e jejum em favor dos missionários que estão no campo, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. É um papel dos líderes da igreja, dos pastores, dos obreiros da igreja local, para estar sempre convocando a igreja para estar orando pelos missionários que estão no campo, né? Outro sim. Essa palavra outro sim significa o mesmo, da mesma forma, da mesma maneira. Então, ou seja, eu vou ler aqui dessa forma. Da mesma maneira, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio dos aplicativos das mensagens instantâneas. É uma amostra muito animadora de comprometimento, o apoio, o suporte missionário e também da sua família. É necessário, além da igreja estar unida ali, sendo convocada para o jejum, para a oração, é necessário individualmente também o pastor, os obreiros, às vezes está sempre em contato através das mensagens, das redes sociais, falando com esse missionário, o apoio que está tendo de jejum, de oração, de convocação da igreja, de oração também individual de cada obreiro, de cada pastor, em favor desses missionários, porque isso traz a eles também um ânimo, um fortalecimento, traz a eles assim um conforto muito grande saber que a igreja, que todos estão ali empenhados em jejum e oração em favor deles, que está lá no campo levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, para a nossa conclusão dessa noite, diz assim que nessa lição fomos estimulados a conhecer a necessidade dos missionários. Você é uma família que pode fazer muita diferença na vida deles, das suas famílias. Ou seja, cada um de nós somos importantes para fazer a diferença na vida dos missionários, de todas as famílias, dos missionários, através da nossa oração, do nosso jejum, do nosso compartilhamento em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Se o nosso coração estiver em missões, nosso joelho também estarão dobrado, nosso testemunho é alcançado pelas pessoas das nossas finanças, investimento no o que é interno, né? Então, ou seja, se o nosso coração estiver com esse desejo, o nosso joelho também tem esse desejo. E nós podemos também, através de ter esse desejo no coração, no joelho, ou seja, de estar lembrando, orando, joelho dobrado, jejuando, buscando a Deus, nós podemos também, na medida da nossa possibilidade, estar contribuindo. Então, dessa forma, é o que nós estamos vendo aqui, o comprometimento com o trabalho missionário,
Às vezes podemos dizer assim, mas isso aí é problema da igreja, é problema de quem está lá, é problema de quem enviou. Não, é todo nosso. Por quê? A obra é do nosso Deus. A obra é do nosso Deus. E Jesus está para voltar, e o nome de Jesus tem que ser divulgado por toda a face da terra. O conhecimento da palavra de Deus, do nome de Jesus, tem que chegar para todas as pessoas. Então depende de nós também. Voltando aqui para o nosso estudo, que diz assim, por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa, assume a responsabilidade com os missionários que servem no campo, há bênçãos sem medida para quem cuida da obra missionária, ou seja, o comprometimento tem que ser de todos, né? Pastor Arnaldo, mas eu não enviei nenhum missionário, não tenho responsabilidade nenhuma. Temos. Cada um de nós temos, porque nós temos compromisso com a palavra do nosso Deus, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte de oração, jejum, se comprometer de qualquer forma, de muitas maneiras, que nós possamos, então, ajudar esses missionários que estão no campo, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Assim eu quero agradecer o Senhor Jesus e a todos vocês que estão conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus, por essa hora, por esse estudo. Obrigado, Senhor Jesus, pelos irmãos que estão conosco. Pai querido, oramos neste momento, nesta hora, Pai, em favor de todos os que estão conosco, em favor de todos que estão enfermos, em favor daqueles que estão hospitalizados. Senhor, eu quero orar também pelo meu irmão Romildo, Jesus, que ele, Senhor, saiu hoje da UTI, já faz mais de mês, Senhor, que ele está no hospital, já saiu hoje da UTI, foi para o quarto, mas que o Senhor esteja com as mãos sobre ele, meu Deus, tirando toda aquela doença, aquele mal, aquela situação difícil, desconfortável sobre o seu corpo, ele possa estar retornando para sua casa, junto à sua família, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, por todas as pessoas, por todos que estão nos trabalhos missionários do campo, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando até situação de guerra, situação difícil, mas que o teu nome seja louvado, o Senhor esteja cuidando da vida desses missionários, todos os seus familiares, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço, te agradeço por mais essa lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, assim encerramos a lição de número 7. Se Deus assim nos permitir, na próxima lição, lição número 8, nós vamos então estar falando também sobre esse tema aqui, ó. Olha o tema, lição de número 8, missionários, fazedores de tendas. Nós vamos falar sobre isso, né? Missionários, fazedores de tendas, olha aí, ó. Missionários, fazedores de tenda. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um desses missionários, fazedores de tendas, né? Então, glória a Deus pela vida desses missionários, que às vezes são missionários, talvez, como nós falamos de tenda, mas às vezes essa tenda pode ser um outro tipo de trabalho. Mas vamos falar isso na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, né? Muitas das vezes tem missionário que ele sustenta a obra de Deus. Em vez de ele ser sustentado, ele sustenta através da sabedoria, de algo que Deus dá a ele, e ele então sustenta a obra de Deus, em vez dele ser sustentado. Mas vamos falar nisso na próxima quarta-feira. Que Deus assim abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.